Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Quando o povo de Israel estava no Egito, o faraó só cedeu com a ameaça e a execução da última praga, que foi a morte dos primogênitos. Mas houve uma previsão do Senhor. Antes que os primogênitos do Egito fossem mortos, os hebreus deveriam observar um ritual: guardar um cordeiro ou um cabrito no 10º dia do mês. O mês começava na lua nova. Dia 1º, nova. Dia 7, crescente. Dia 14, cheia. O cordeiro deveria ser guardado no dia 10 e deveria ser imolado no dia 14, dia de lua cheia. Um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Deveria ser sem defeitos, macho, de 1 ano. À tarde do dia 14, haveria um sacrifício vespertino da Páscoa. Páscoa era uma festa que se comemorava a passagem do inverno para a primavera. Mas agora seria diferente. Seria a passagem do Senhor pelo Egito para ferir de morte os primogênitos e para fazer sair os filhos de Israel. Este cordeiro que seria imolado na noite do dia 14 deveria ter o seu sangue marcado na porta. Aquele sangue serviria de sinal de salvação. Um anjo enviado pelo Senhor iria matar todos os primogênitos, menos os primogênitos das casas que estivessem marcadas pelo sinal do sangue daquele cordeiro. Portanto, aquele cordeiro imolado tinha um sangue que significava a salvação. Esta festa é ordenada pelo Senhor que se celebre perpetuamente. E para os judeus nada havia de mais sagrado do que isso, a festa da Páscoa. Foi um dia em que Deus fez um milagre que finalmente moveu o coração do faraó a não só aceitar, mas expulsar os israelitas, porque o seu filho mais velho, que se assentava no trono com ele, também morreu, mas todo mundo morreu, até o primogênito da escrava. E a partir disso, o povo foi libertado. Houve, portanto, um sacrifício de um animal, houve morte, houve derramamento de sangue, mas houve também salvação. Houve o poupar da morte os primogênitos dos hebreus e houve a saída deles do Egito. Esta é a festa da Páscoa. Mas tudo isso ainda acontece em sinal, porque a verdadeira Páscoa, aquela que nós estamos agora celebrando, nós não celebramos com o sangue de um animal irracional, que não tem poder de perdoar pecados. Nós celebramos com o sangue daquele que João Batista apontou, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é diferente. Cordeiro porque é vítima de expiação pelos nossos pecados. Esse Cordeiro afasta de nós, não o faraó com a sua opressão, mas afasta de nós o demônio e afasta de nós o pecado. O sangue deste Cordeiro de Deus nos dá a graça e a promessa do céu. A libertação do pecado já é a graça, mas há a promessa de entrar na terra prometida, que é o céu. Tudo isso acontece de maneira simbólica no Antigo Testamento. O Cordeiro de Deus, que é Jesus, também foi imolado à tarde, às 3 horas. E ele era sem defeito, porque somente uma vítima assim poderia satisfazer pelos nossos pecados e devolver a nós a graça que nossos primeiros pais haviam perdido para eles e para nós, seus descendentes. Mas Jesus, que morreu uma vez por todas na sexta-feira, à tarde, a hora da misericórdia, quis deixar o memorial da sua paixão na quinta-feira, quando ele já estava se entregando, mas sem derramar o seu sangue. Na quinta-feira, o que foi que aconteceu? Narra São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Dado quer dizer entregue. Jesus já estava se entregando e aquela ceia já era um sacrifício, oferecido de maneira incruenta, mas era o mesmo sacrifício que seria oferecido cruentamente no dia seguinte. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Não é mais o sangue de um animal, é o sangue dele.
E este sangue faz uma aliança nova e eterna com o Pai. No Antigo Testamento, quando Moisés conduziu o povo deserto adentro, chegou ao Monte Sinai, onde recebeu os mandamentos, e fez com o povo uma aliança. Leu os mandamentos, o povo disse: faremos tudo o que o Senhor nos prescreveu e obedeceremos. Então Moisés pegou novilhos, imolou-os, pegou a metade do sangue dos novilhos e derramou sobre o altar, que representava Deus, e a outra metade ele aspergiu sobre o povo. E Moisés disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, porque o sangue serviu para unir o altar com o povo. É uma aliança de sangue, mas é um sangue ainda imperfeito, é um sangue de novilhos. Jesus veio fazer conosco uma nova aliança, uma aliança que não será quebrada, uma aliança eterna. E o sangue de Jesus já está presente na Quinta-feira Santa, embora não seja ainda derramado. Ele seria derramado no dia seguinte, mas já está presente sob a aparência do vinho. Assim como o seu corpo ainda não está flagelado, nem crucificado, mas já está presente sob a aparência do pão. E este sacrifício incruento de Jesus, que é o memorial da morte do Senhor, Jesus ordenou que nós o fizéssemos. Todas as vezes que beberdes deste cálice, fazei isto em minha memória. E quando comerdes deste pão, comei-o em minha memória. E é o que nós fazemos. Hoje estamos obedecendo a ordem de Jesus, em memória do sacrifício dele na cruz, prestes a oferecer o pão que vai se tornar o seu corpo e o vinho que vai se tornar o seu sangue, para a nossa salvação. A Eucaristia, ela tem algo de suave, porque ela lembra comer e beber, uma refeição, mas ela representa algo de trágico, representa a morte. Ela aponta para o Calvário. Assim também, quando nós comemos e bebemos das espécies eucarísticas, nós nos lembramos que Jesus, que aqui está no sacrário e que estará daqui a pouco sobre o altar, após a consagração, sofreu e morreu por nós. A sua oferta custou, ela foi dolorosa, foi uma imolação. Ora, não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E Jesus, diz aqui o Evangelho de São João, quando soube que tinha chegado a sua hora, a hora da sua paixão, a hora da sua glorificação, a hora de passar deste mundo ao Pai, a hora de fazer a sua Páscoa, a sua passagem, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ou seja, amou-os até a morte e morte de cruz. Mas, estando à mesa e tomando a ceia, Jesus deu um exemplo de amor. Amor é serviço. Serviço até o sacrifício extremo. O serviço que Jesus fez era desempenhado pelos escravos, o serviço de lavar os pés dos seus amos. Quando Jesus improvisa uma toalha e começa a passar de pé em pé, lavá-los e enxugá-los, e chega a vez de Simão Pedro, que era sempre o mais impetuoso, diz: Senhor, tu me lavas os pés? O que faço agora tu não compreendes, compreenderás mais tarde. Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. A ideia é esta: tu precisas ser purificado. Este gesto de lavar os pés significa a purificação dos teus pecados. Sem essa purificação, tu não poderás sentar-te comigo junto do trono do meu Pai. Mas, Senhor, se é assim, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, porque está puro. E vós estáis puros, mas não todos. Quem não estava puro era Judas Iscariotes, que iria entregá-lo. Depois que Jesus terminou aquele ritual de serviço, sentou-se como um mestre e disse: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, ele veio aqui como Messias servo. O servo do Senhor aparece no profeta Isaías 4 vezes. E aqui Jesus está se apresentando como aquele que veio servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o serviço começa com a mesa, o serviço de refeição, e dar a vida em resgate por muitos. Esse serviço se prolonga até a morte cruenta. E o que ele fez conosco, ele quer que nós façamos também uns com os outros. Ele tem o direito de exigir, porque ele é Deus, porque ele nos deu o exemplo e porque ele nos deu a graça de poder imitá-lo. Portanto, se nós estamos para participar da Eucaristia, que foi um presente de amor para nós, um jeito que Jesus encontrou de estar conosco, dia após dia, escondido sob as aparências do pão e do vinho,
Não podemos ter divisões, rixas, dissensões, porque todos nós comungamos do mesmo corpo. Todos nós respondemos amém quando o sacerdote apresenta o corpo de Cristo. Por isso a Eucaristia é um sacramento da unidade. A Igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia não é um apêndice da Igreja. Se você pudesse, o que é impossível, destruir a Eucaristia, você destruiria a Igreja. Porque a Igreja se define como aquele povo que foi lavado nas águas do batismo e que se reúne em torno do altar para celebrar a Eucaristia e para comer do mesmo pão e do mesmo cálice. Isto é que é a Igreja. Sem a Eucaristia, os padres nada teriam que fazer. Porque a função do sacerdote é oferecer um sacrifício. Esta é a definição de um sacerdote. Podem ver em qualquer bom dicionário. Sacerdote é aquele que oferece um sacrifício. Mas o único sacrifício que agrada a Deus e que veio substituir todos os outros da antiga aliança é o sacrifício do seu filho. Um padre que não celebrasse a missa ou que não fizesse da missa o centro da sua vida perderia toda a sua razão de ser. Por isso, quando vocês veem, por exemplo, Padre Pio, que parecia não fazer outra coisa, a não ser celebrar a missa, ele fazia tudo. E se nos for tirado tudo, menos a Santa Missa, nós temos tudo. Por isso, hoje é um dia de nós agradecermos a Deus por tanta bondade. Essa bondade parece chegar às raias da loucura, porque nenhum de nós conseguiria imaginar o que Deus imaginou. Ele quis ficar conosco, mas poderia ficar conosco apenas espiritualmente, como Deus. Ele quis ficar conosco também como homem. E como homem ele tem um corpo e uma alma. E esse corpo teve o seu sangue derramado. Então ele quis ficar conosco também como comida. Isso parece exagero. Porque você, por mais que ame alguém, dificilmente você entrega o seu corpo para servir de alimento para essa pessoa. Até parece repugnante fazer isso. E seria repugnante se Jesus não arranjasse um jeito de fazer com que a sua carne, os seus ossos, os seus nervos não fossem triturados, mas fossem consumidos sob os acidentes do pão, sob os acidentes do vinho. Foi uma imaginação, foi uma criação, foi uma invenção de amor, porque o amor é criativo. E nós nunca devemos nos cansar de louvar a Deus pela Eucaristia. A Eucaristia é o ápice, é o ponto mais alto de toda a liturgia. Tudo que nós temos na igreja que não seja a Eucaristia, ou provém dela, ou conduz a ela. Mas nada sem ela. E a Eucaristia, ela é um sacrifício, que se chama missa. Ela é um sacramento, que se chama comunhão. E ela é presença. Terminado o sacrifício, distribuída a comunhão, permanece Jesus presente no tabernáculo. E hoje vamos estar fazendo companhia a Ele, porque na quinta-feira Ele reuniu 3 entre os 12, que era Pedro, Tiago e João, para ir com Ele ao Horto das Oliveiras. Permanecei aqui e vigiai comigo. Mas eles não foram capazes de vigiar. Estavam com sono, dormiram. E enquanto Jesus mais precisava da companhia deles, porque ele estava triste até a morte, e o seu suor misturava-se com o sangue, um fenômeno que é conhecido, que se acontece só com um grande abalo moral. São Lucas, que narra isto, era médico. Quando ele mais precisava dos seus amigos, eles adormeceram. Esse adormecimento foi fatal. Não consolaram o mestre. Ele foi consolado por um anjo, mas não pelos homens. O anjo faz bem em consolar, mas o anjo não pode sofrer. Nós temos a possibilidade de sofrer com Jesus, o anjo não. E como eles não rezaram, ficaram fracos. E pela fraqueza, quando veio a hora de estar com o mestre, todos debandaram. E Pedro, que havia feito o propósito de dar a vida pelo mestre, renegou conhecê-lo não uma nem duas, mas 3 vezes. Para que isso não aconteça conosco, nós vamos, depois que terminarmos a distribuição da Eucaristia, ficar com Jesus. Vamos nos alternar, cada um na sua hora, para não deixar Jesus só. Até o dia seguinte, sexta-feira, em que celebraremos a imolação cruenta do Senhor no Calvário. Mas o dia seguinte não será uma nova missa. Nós vamos só distribuir a Eucaristia com as hóstias consagradas hoje. Que Maria Santíssima e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nossa Mãe Maria Santíssima.